E se eu te dissesse que existe apenas uma pessoa na história da humanidade, cujo nome foi explicitamente removido do livro da vida? Um livro mencionado nas Escrituras como o registro divino daqueles destinados à vida eterna. Hoje, vamos explorar essa história perturbadora e o que ela significa para todos nós. Antes de mergulharmos nessa revelação extraordinária, me permita fazer uma pergunta. Você já ouviu falar do livro da vida? As Escrituras mencionam esse livro divino várias vezes. Um registro celestial que contém os nomes daqueles que herdarão a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, lemos: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, Paulo menciona: "Cujos nomes estão no livro da vida." Mas há um caso único e alarmante nas Escrituras, o único registro explícito de alguém cujo nome foi removido deste livro. E não se trata de uma parábola ou uma alegoria, mas de uma pessoa real, com nome e sobrenome. Para entender completamente esta história, precisamos voltar ao Antigo Testamento, aos tempos do Êxodo, quando Moisés liderava o povo de Israel pelo deserto. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, o povo se impacientou. Foi nesse momento que ocorreu um dos episódios mais infames da Bíblia, a criação do bezerro de ouro. Quando Moisés desceu da montanha e viu o que aconteceu, sua ira foi imensa. O líder, que havia arriscado tudo para libertar seu povo, encontrou-os adorando um ídolo. Aqui entra em cena a figura central desta história, o homem cujo nome seria, posteriormente riscado do livro da vida, Arão, o próprio irmão de Moisés. Sim, você ouviu direito. Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés e posteriormente líder espiritual do povo, foi o responsável por ceder à pressão do povo e construir o bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 4 nos diz: "Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e lhe disse: Levanta-te, fazê-nos deuses que vão adiante de nós. Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro das orelhas de vossas mulheres, filhos e filhas, e trazei-mos. E recebendo-os de suas mãos, formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro fundido." A reação de Moisés diante dessa traição foi impressionante. Em Êxodo capítulo 32, versículos 31 a 32, ele implora a Deus. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: "Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me Pessote do livro que escreveste." Neste momento extraordinário, Moisés estava disposto a ter seu próprio nome removido do livro da vida para salvar o povo. Mas a resposta de Deus foi direta e impressionante. Então disse o Senhor a Moisés: "Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro." Êxodo capítulo 32, versículo 33 ao. Que torna esta história tão extraordinária é que Arão, o homem que liderou o povo na idolatria, foi o único cujo nome sabemos com certeza que foi riscado do livro da vida. Mas aqui vem a reviravolta surpreendente desta história. Apesar da sentença divina, vemos algo incrível acontecer. Arão não foi destruído imediatamente. Na verdade, ele continuou como sumo sacerdote, servindo a Deus e ao povo. Por quê? Por causa de algo ainda mais poderoso que o julgamento, a misericórdia divina e o poder do arrependimento verdadeiro. Esta história nos ensina várias lições impactantes. Primeiro, ninguém está além da possibilidade de falhar, nem mesmo os líderes espirituais. Arão era o sumo sacerdote, escolhido por Deus, mas ainda assim cedeu à pressão. Segundo, o julgamento divino é real. Quando Deus diz que riscará um nome do livro da vida, não são palavras vazias. Terceiro,
E talvez o mais importante, o arrependimento sincero pode restaurar até mesmo alguém que teve seu nome riscado. Arão se arrependeu profundamente e Deus, em sua infinita misericórdia, o restaurou. Mas vamos aprofundar ainda mais nesta história fascinante. Precisamos entender o contexto completo do que estava acontecendo. O povo de Israel havia acabado de ser libertado da escravidão no Egito. Haviam presenciado as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e estavam sendo alimentados diariamente com o maná que caía do céu. Sinais e maravilhas cercavam-nos diariamente, evidências claras da presença e do poder de Deus. No entanto, bastaram apenas 40 dias, o tempo que Moisés ficou no monte, para que esquecessem tudo isso. A natureza humana é surpreendentemente propensa a esquecer as bênçãos divinas quando enfrentamos momentos de incerteza. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, instruções para o tabernáculo e orientações para estabelecer o sacerdócio, ironicamente com Arão, como sumo sacerdote, o próprio Arão cedia à pressão popular e construía um ídolo para o povo adorar. Esta contradição é estarrecedora. No exato momento em que Deus planejava elevá-lo à posição mais alta de liderança espiritual, Arão cometia um dos pecados mais graves possíveis, a idolatria, uma violação direta do primeiro e segundo mandamentos que estavam sendo escritos naquele exato momento. O texto bíblico nos diz que Arão não apenas construiu o bezerro, mas proclamou: "Amanhã será festa ao Senhor". Ele tentou mesclar a adoração ao verdadeiro Deus com práticas pagãs, um sincretismo religioso que Deus sempre condenou veementemente. Quando Moisés desceu e viu a cena de idolatria e libertinagem, quebrou as tábuas da lei, um poderoso símbolo de que o pacto havia sido rompido antes mesmo de ser formalmente estabelecido. A punição foi severa. Êxodo capítulo 32, versículo 28, nos informa que cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. Mas o texto é claro em mostrar que Arão foi poupado, apesar de seu papel central na transgressão. Por que Arão foi poupado da morte física imediata? As Escrituras não oferecem uma explicação direta, mas podemos encontrar pistas. Primeiramente, a intercessão de Moisés por seu irmão parece ter sido eficaz. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20, Moisés revela também contra Arão: "O Senhor se irou muito para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo". Além disso, o arrependimento de Arão parece ter sido genuíno. Embora inicialmente tenha tentado se justificar com desculpas vazias: "Eu apenas joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro posteriormente", demonstrou verdadeiro arrependimento através de suas ações e dedicação renovada ao serviço sacerdotal. Este é um aspecto crucial da história que muitas vezes não é explorado adequadamente. Ter o nome riscado do livro da vida não significou uma condenação final e irrevogável para Arão. Ao contrário, foi um ponto de inflexão que marcou o início de sua verdadeira jornada de fé. Após este episódio, vemos Arão servindo fielmente como sumo sacerdote. Ele desempenhou seu papel nos rituais de expiação, intercedeu pelo povo e seguiu as instruções divinas para o tabernáculo com diligência meticulosa. De fato, quando outros se rebelaram contra sua autoridade sacerdotal, como no caso da rebelião de Coré, Datã e Abirão, foi Deus quem defendeu a posição de Arão, confirmando seu chamado através do milagre da vara que floresceu. O que isso nos ensina é profundo mesmo. Quando um nome é riscado do livro da vida, a misericórdia divina pode restabelecê-lo. O arrependimento sincero tem poder para restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. Esta não é uma licença para pecar deliberadamente, esperando restauração posterior. Como Paulo claramente adverte em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ao contrário, é um testemunho da profundidade da misericórdia divina. Como afirma o salmista em Salmos capítulo 103, versículos 11 e 12, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O caso de Arão também nos alerta para a seriedade do papel de liderança espiritual. Em Tiago, capítulo 3, versículo 1, somos advertidos: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqueles em posição de liderança têm responsabilidade aumentada e, consequentemente, enfrentam maior escrutínio. Outro aspecto significativo desta história é a intercessão de Moisés. Sua disposição para ser riscado do livro em lugar do povo prefigura o sacrifício de Cristo, que tomou sobre si a punição que nos era devida. Moisés, como tipo de Cristo, demonstrou amor sacrificial e intercessão poderosa. Esta narrativa bíblica tem relevância pessoal para cada um de nós hoje. Todos enfrentamos momentos de escolha, situações onde a pressão para comprometer nossa fé pode parecer esmagadora. Como Arão, podemos ser tentados a ceder às expectativas dos outros, a buscar aprovação humana em vez da aprovação divina. Adicionalmente, a história de Arão nos lembra que ninguém está além do alcance da graça restauradora de Deus. Não importa quão gravemente tenhamos pecado, o caminho para a restauração está disponível através do arrependimento genuíno. Ao refletirmos sobre esta história, devemos nos perguntar quais são os bezerros de ouro em nossa própria vida. Que ídolos modernos estamos tentados a adorar? Sucesso, riqueza, popularidade, prazer, relacionamentos, tecnologia. O que ocupou em nosso coração o lugar que pertence exclusivamente a Deus? Em verdade é que todos nós, em algum momento, colocamos algo ou alguém acima de Deus. Todos já construímos nossos próprios bezerros de ouro, como afirma Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a história não termina aí. O mesmo Deus que restaurou Arão continua restaurando vidas hoje. O mesmo Deus que ouviu a intercessão de Moisés, agora tem Cristo intercedendo por nós à sua direita. O livro da vida mencionado no Antigo Testamento ressurge no livro do Apocalipse como o livro da vida do Cordeiro. É significativo que agora esteja associado ao Cordeiro a Cristo, que foi sacrificado por nós. Isso nos lembra que nossos nomes estão inscritos neste livro não por nossas próprias obras ou méritos, mas pelo sacrifício redentor de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, contém uma promessa preciosa. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Como podemos ter certeza de que nossos nomes permanecem escritos no livro da vida? Mantendo uma relação viva com Cristo, perseverando na fé, e quando caímos, como inevitavelmente acontecerá, voltando rapidamente em arrependimento sincero. A história de Arão também nos alerta contra o perigo do gradualismo moral. Arão não acordou um dia decidido a construir um ídolo. Provavelmente foi um processo gradual de pequenas concessões que eventualmente culminaram naquele momento de falha catastrófica. Da mesma forma, nossa apostasia raramente acontece. De repente, geralmente, é o resultado de uma série de pequenos compromissos e justificativas. Outro aspecto interessante desta história é que, após a restauração, Arão foi usado ainda mais poderosamente por Deus. Ele não apenas serviu como sumo sacerdote, mas seus descendentes continuaram o sacerdócio por gerações.
Deus não apenas perdoa, mas restaura completamente e usa aqueles que genuinamente se arrependem. Em nossa vida cristã, muitas vezes tememos que nossos fracassos nos desqualifiquem permanentemente do serviço a Deus. A história de Arão nos assegura que Deus pode e vai usar vasos quebrados que foram reparados pela sua graça. Na verdade, muitas vezes são precisamente nossas áreas de fraqueza anterior, uma vez restauradas, que se tornam nossos ministérios mais poderosos. Como Paulo testifica em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nossas fraquezas, quando submetidas a Deus, tornam-se canais para sua força. Ao concluirmos nossa exploração desta fascinante história bíblica, permita-me deixar-lhe com algumas perguntas para reflexão em: quais áreas de sua vida você tem sido tentado a criar bezerros de ouro? Onde tem sido difícil confiar plenamente em Deus? Se você fosse Arão, como lidaria com a vergonha e a culpa de sua falha pública? Como se abriria para receber a restauração divina? Se você fosse Moisés, teria a coragem de interceder radicalmente, oferecendo sua própria salvação em troca da do povo? A história de Arão, o único nome explicitamente mencionado como tendo sido riscado do livro da vida, é tanto um alerta quanto uma esperança. Um alerta sobre a seriedade do pecado e suas consequências, e uma esperança no poder incomparável da graça restauradora de Deus. Lembre-se sempre, não importa quão longe você tenha caído, a misericórdia de Deus alcança mais profundamente. Não importa o que você tenha feito, o sangue de Cristo é suficiente para purificar. E não importa quão manchado esteja seu passado, Deus ainda pode escrever um futuro glorioso através de sua vida. Essa é a mensagem extraordinária que encontramos na história do único nome riscado do livro da vida, uma história não apenas de julgamento, mas ultimamente de redenção, restauração e esperança eterna.